hoje, mais uma vez, doutora Lúcia Decarte, que é advogada, está com a gente. Muito bem-vinda, viu? Bem, obrigada. Olha, temos 4 temas para a gente falar hoje, 4 temas importantes. O primeiro, ó, a adoção sem consentimento dos pais. Vamos falar do Neymar, que quer processar aquela menina que foi pivô do rompimento dele com a Marquezine. Ele quer pedir uma indenização. Vamos falar de Stephanie Brito e aquele possível abandono da avó. Em quais casos um parente pode pedir pensão e você é obrigada a dar. E a herança deixada pelo ator de Hollywood, o Philip, que escolheu para quem deixaria a herança e 2 filhas ficaram fora disso. É muita história, hein? É muita história. Vamos falar delas todas em 2 minutos depois do intervalo. Até já. Estávamos um babado aqui. Eu estava aproveitando para tirar as minhas dúvidas com a Lúcia, que é justamente o que você tem que fazer. Falávamos do nosso primeiro tema, que é um tema que está em pauta na novela Em Família, que é a adoção sem consentimento dos pais. Então, qual é a história? A Juliana, ela acaba tendo um vínculo maternal pela filha da empregada, lembra da Gorete? Ela quer ficar com a menina, mas a mãe morreu. Ninguém sabe a circunstância, se ela matou ou se não matou, mas isso não é o caso. O pai está deixando ela ficar com a criança, mas não foi feito nenhum termo de adoção. Não. Feito pelo juiz. Isso. Esse processo de adoção feito assim, por baixo dos panos, ou a pessoa vai lá e registra a criança. Não pode. Isso pode dar um problema sério, não pode? Seríssimo. É bom alertar que existe um procedimento de adoção. Quem quer adotar tem que procurar o juizado da infância e da juventude, se habilitar, passa por um processo de habilitação, com psicólogos, assistente social. O juiz vai lá, determina que essa pessoa está habilitada para adotar e depois começa um outro processo de cadastramento dessa pessoa que quer adotar. Existe uma burocracia, hoje está melhor de tempo, né, porque com a nova lei de 2009 melhorou a situação do cadastro nacional, mas o que no Brasil é muito comum é a pessoa querer exercer a maternidade com uma criança que ela está em contato já. Então a filha da empregada, a filha da vizinha, ela cria uma relação, um vínculo de afetividade, acaba querendo aquela criança e muitas vezes o pai não quer dar, a mãe não quer dar, mas elas acham também que talvez com aquela pessoa que tem melhores condições de vida, aquela criança vai ter melhores oportunidades. Mas vamos dizer no caso, por exemplo, da novela. O pai da criança tá a fim de dar mesmo. Quer dizer, quer vender, né? Ele vai cobrar 20 mil reais. A avó não quer a criança, a mãe morreu. Uma vez que você vai no juiz e o juiz pergunta pro pai, olha, você não quer mesmo? Não. Você não vai ter mais direito à criança. A avó, você não vai querer mesmo, não vai ter direito à criança. Se eles assinam que tudo bem, tudo bem? Antes de 2009, isso podia acontecer. Podia acontecer. Hoje não pode mais. Existem 3 exceções que uma pessoa que não está no cadastro de adoção pode adotar uma criança específica. Eles chamam de adoção dirigida. Uma é quando o padrasto, a madrasta querem adotar aquela criança que já não tem mais o pai ou a mãe, então eles vão substituir. Esse é uma criança específica, vai lá. O parente que já tem um vínculo de afinidade, a tia, a prima, não a avó. A avó não pode adotar. Então também é uma exceção da lei que não precisa passar pelo cadastro. A terceira, que seria o caso da Juliana, que ela se enquadraria aí, ela precisa primeiro regularizar uma guarda, um termo de tutela, né, judicial. Precisa ter afetividade com a criança. Precisa que a criança tenha mais de 3 anos de idade, né, são requisitos. E aí vai excluir a Juliana aí, que o contato dela com a criança não tenha sido através de má fé, dinheiro, que ela ofertou dinheiro para o pai, e uma subtração de criança. Esses 2, inclusive, é crime. Né? Você ofertar dinheiro e o pai receber o dinheiro pela criança, os 2 atos, tanto de quem dá como de quem recebe, os 2 são crimes. Agora, é bom a gente aproveitar, já que a gente está falando de adoção, porque muita gente fala assim, nesse país é difícil adotar. Mas se você quer um filho louro, de olhos azuis, que não tenha pais viciados em drogas, gente, vai ser impossível. Você concorda? Concordo. É isso que dificulta, acho que por isso eu sou contra muitas das lentidões do nosso país, mas essa eu acho importante. Imagina uma criança que é adotada de qualquer forma, porque tem gente que fala assim, vou fazer caridade, vou adotar uma criança. Pega a criança, não consegue se adaptar
porque a criança leva um tempo para se adaptar. Isso. Vai e devolve a criança. Uma criança que é devolvida duas, pelo três amor de vezes, Deus. acontece sempre, né? Devolvida, eu fiz uma entrevista já com um juiz de menores e disse que infelizmente isso acontece durante o processo de adoção, durante né? o processo de adoção. Isso. Acontece mesmo. E aí devolve uma criança que é rejeitada por tantas vezes. Verdade. Como que ela vai viver a partir de então? É triste. Então a morosidade da justiça nesse caso é importante, né? Eu até identifico a morosidade da justiça. Eu vou te dar uns dados que você vai ficar chocada. Okay. Sabe quantas pessoas existem hoje para adotar, de adotantes? Não. Se eu quero me inscrever. 32 mil pessoas. Tá, no Brasil todinho isso. No Brasil. Sabe quantas crianças existem para serem adotadas no cadastro de adoção, cadastradas Muito bonitinhas? mais do que isso. Não, 8 mil crianças. Só 8 mil? Sabe quantas crianças estão abrigadas sem estarem cadastradas, sem a possibilidade de exercer esse direito de conviver com uma família? Quanto? 80 mil crianças. Mas por que não se coloca essas crianças? Esse é que é o grande problema da adoção, porque dizem que porque a lei da adoção melhorou tudo. Não, precisa de gente para destituir do poder familiar, tirar o papai e a mamãe da certidão de nascimento e colocar na fila de adoção. Mas ninguém faz isso. São 80 mil crianças? Isso são dados do IPEA, que é um instituto de pesquisa que fez esse levantamento. Infelizmente, eu, advogada, não tenho acesso a esses dados. Você não tem, porque não é público. O direito da criança é fechado, tudo em segredo de justiça. Só quem tem esses dados são os juízes e os promotores do Ministério Público. E são os promotores que têm esse dever de destituir o poder familiar. Então a gente fica na mão. Mas isso é uma crueldade, porque essas 80 mil crianças estão sem a possibilidade de terem uma família. Sim, exatamente. E vão ficar no orfanato. E se já é difícil se adotar crianças até, vamos dizer, de 1 até 5 anos, passou dos 7, 8 anos, e quanto mais vai passando, mais difícil fica. Esse é que é o problema. Quando você olha os requisitos que normalmente as pessoas pedem uma criança, é exatamente isso que você falou. Idade menor de 3 anos, não querem a criança com irmãos, isso também é outro critério que a lei exige, que você adote a criança e os irmãos. Ninguém quer levar mais de um, mais de 2. Crianças que são doentes, ninguém quer também, né? AIDS está aí, tem várias crianças com problemas, com deficiência física, ninguém quer. Então isso tudo vai ficando nos abrigos, a gente não tem gente para tirar o poder familiar dessas crianças, e as crianças vão ficando duplamente abandonadas. Duplamente. Porque é abandonada pelos pais e abandonada pelo Estado. É lamentável, né? É lamentável mesmo. Agora, no caso da Juliana, ela não tem chance nenhuma de ficar com essa criança. Ela não tem, inclusive, porque ela ofertou dinheiro. Na verdade, o pai da criança que pediu, mas ela deu. Não, ela ofertou. Lá no primeiro, eu me lembro que ela... mas ela falou que ia dar uma ajuda. Uma ajuda, depois ele vai vou te dar pedir 20 casa. mil. É verdade. Aí ele vai pedir um valor simbólico. Não, isso já afasta se eles tomarem conhecimento disso. Quando você quiser criar uma criança que você queira, já se identificou, já tem um vínculo de afetividade, a criança já está te chamando de mamãe, que não é afetividade só da pessoa que quer, das duas partes, é da pessoa que está sendo adotada. E eu não vejo daquela criança da novela, por exemplo, um vínculo tão forte que vá justificar uma adoção hoje. Eu acho que ela pode regularizar a situação da criança através de uma guarda. Ela pede a guarda com o consentimento do pai e ela fica ali convivendo com aquela criança. Agora, vamos para a parte prática. Você está morando no bairro que tem uma menina que engravidou e fala, não quero a criança, eu te dou. Não pode. Você fala, que bom, eu vou lá e registro. Vai lá e registra a criança. Amanhã, essa mãe quer a criança de volta. Ela tem todo o direito de ter. Se for no juiz, ela consegue, não consegue? Isso se chama adoção à brasileira e é crime. As pessoas têm que saber que isso é crime. Da cadeia, da cadeia, da cana, sabe? Agora, existe uma corrente muito forte hoje no direito de família que você começa a amaciar questões do vínculo de afetividade. Até que ponto aquela pessoa que foi criada durante 15 anos com aquela mãe, é identificada por ela como mãe, isso não vai fazer um mal para a criança? Então, todo o direito de família hoje, ele é visto pelo que é melhor para a criança. Então, tudo vai depender de um processo, o juiz vai avaliar as provas, o que é melhor para essa criança. Mas é bom a gente lembrar que é um crime, gente. Tudo bem, pode demorar 15 anos, mas vamos dizer que você pega a criança hoje, daqui a um ano,
a mãe queira a criança. 1 ano, uma criança de 1 ano... Vai pegar. Vai pegar a criança de volta. Vai pegar. Existe então, esse risco. É bom a gente falar isso para você, por mais que pareça ser tentador, para você não cair em tentação, porque é crime. Além de pegar a criança, você vai para cadeia. Pra cadeia. Não é verdade? É verdade. Agora, o outro assunto. Neymar quer processar a pivô do rompimento dele com a Bruna Marquezine. Aquela garota que foi lá para a Espanha, sei lá para onde ela foi, teve um caso com ele, depois voltou e colocou na internet as fotos e tudo que ela disse que teve com ele, que ela era uma amiga íntima, blá, 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 blá. Neymar quer processar a tal garota por essa atitude. Quer dizer, já era uma indenização por isso? Rola um processo? Bom, o Neymar diz isso, veio o pessoal que dá a cobertura para o Neymar, a equipe toda de assessores disseram isso para ela. Existe um dano que ele alega que existiu, ele se separou da Bruna Marquezine. Existe um segundo dano com relação à imagem dele perante os seus fãs, que normalmente são crianças, e a casa dele, de repente, aparece com várias garotas de programa. Até que ponto isso vai sujar a imagem dele? Mas eu acho que a gente tem que fazer um equilíbrio até que ponto essa conduta da menina, que pegou uma foto tirada com consentimento do Neymar, que ele está sorrindo para a foto, ele está olhando para a câmera. E olhando para a câmera. Ele consentiu a foto. Não é essa, é na casa dele. Essa é antiga, É na casa dele que eles estão deitados assim. Até que ponto ele não permitiu que ela fizesse isso? Porque hoje em dia, quando você tira uma foto... Você sabe que a pessoa pode postar a qualquer momento nas redes sociais. Sim. Né? Já tá ali, é só botar assim, Facebook, Twitter, sei lá. Sim. Então, até que ponto ele consentiu para que ela publicasse essas fotos na internet? Então, se ele participou disso, eu acho complicado ele conseguir uma indenização. Porque ele estava sorrindo. Se ele estivesse de costas... É o caso, por exemplo, do cantor Justin Bieber. Não sei se você se lembra. Aquela menina que entrou no quarto e tirou foto dele dormindo. Filmou, botou o boné do lado para dizer que era ele. Então, aquele caso, ele não consentiu para aquela gravação. Aí cabe uma indenização. Acho que sim, mas ali o baú é furado, né? Não sei se ele vai conseguir alguma coisa, porque a gente tem que saber. Vamos dizer que... Eu acho que é mais para justificar para o seu público que, olha... Eu não fiz nada errado. Então, quando o Neymar diz que vai processar a menina, eu acho que ele quer dizer para o público dele, para os fãs dele, que eu não fiz nada de errado. Tanto é que eu vou brigar com ela. Entendeu? Agora, vindo de novo para a parte de réis mortais como nós. Vai lá, menina, tem um namorado. Ele fala, ai, Benzinho, vamos fazer um vídeo da gente fazendo amor. Não, aí vai lá e filma o vídeo. Depois você termina, a criatura vai lá e joga nas redes sociais. Isso já aconteceu nem uma, nem duas, nem 3 vezes. Isso cabe uma indenização? Sim, aí sim. Principalmente vídeos sensuais. Né? Inclusive, no estado da Califórnia, eles vieram agora estipular isso como um crime gravíssimo. Então elas fazem aquilo, consentem a uma filmagem com um namorado, porque é algo sensual, e depois, quando rompe a relação por vingança, vai para a internet. A gente tem que tomar mais cuidados hoje em dia quando faz filmes desse tipo, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Aqui no Brasil, você pode conseguir uma indenização, sim, mas ainda não é crime isso, tá? A não ser que você tenha o seu computador invadido, como foi Carolina Dickman, aí é uma outra história, né? Aí a lei Carolina Dickman, que aí sim, quando captam aquela imagem de uma nuvem, aí você já identifica o crime. Mas o namorado postar, ainda não, mas me parece que já tem um projeto copiando esse da Califórnia, aqui no Brasil. Por isso tem que tomar cuidado, gente. Tem que tomar cuidado. Porque a discussão aí da menina, dessa... Larissa? Sei lá. Larissa. Ela é muito bonitinha, né? É bonita a menina. Mas não precisa disso, né, Cátia? Então não precisava, né? Ai, pra quê? Mas hoje em dia as pessoas, para aparecer, vai ter 5 segundos de fama, fazem cada coisa que é um absurdo. E ela falou que vai fazer do limão a limonada. Aí ela começa a se entregar. Porque se ela começar a mostrar má fé, violação aos bons costumes, aí ele começa a ter direito, porque o ato ilícito tem essa característica. É meio que foi um ato planejado, vamos dizer assim. O juiz pode entender isso. Pode entender. Se o juiz entender que ela agiu em desacordo com os bons costumes e de má fé ou de má fé, então ele pode dizer, não, ela praticou um ato ilícito. E o ato ilícito, ele tem esse conceito também.
sabe? Então, eu acho que é discutível, tudo vai depender das provas, a gente não sabe. É que ela deu tanta entrevista, fez tantas declarações, estão todas gravadas, então, que é meio difícil você falar que não, né? Eu li agora, recentemente, que ele já tinha processado ela por calúnia, mas não é calúnia. Calúnia, isso está nos jornais. Calúnia é quando você diz que alguém cometeu um crime. Ah, ele pegou minha bolsa e tal. Isso não é o caso. Poderia ser difamação. Mas para isso, que é um crime também, mas para isso ela teria que ter a vontade de queimar a imagem dele. Ele vai ter que provar. Você acha que ela teve? Eu acho que ela só quis se dar bem, mas assim, queimar a imagem, não sei. Queimar a imagem, eu acho que não diretamente. Esse seria o dolo dela, que o direito fala, tem que ter esse dolo de difamar alguém. Eu não acho, eu acho que ela quis se dar bem. Mas veja, se dar bem também é relativo, porque você também vai querer queimar um pouco o outro. Você fala assim, bom, eu vou até a Espanha. Eu conheço o Neymar daqui. Isso é verdade. Eu vou tirar umas fotinhas com ele. Já tivemos coisas íntimas, vou falar isso pra todo mundo, vou dar entrevista pra todo mundo. E indiretamente eu tô queimando o outro, né? Verdade. Ela tem que ter, ela assumiu um risco, né? Ela assumiu o risco desse resultado aí. Eu acho que isso tudo vai depender das provas que eles têm, né? E pro direito é exatamente isso. Você tem que ter um dano, tem que ter a conduta que causou aquele dano e você tem que ter a culpa. E se ele concorreu pra culpa, vai ser questionável o direito dele da indenização. Só vale a pena a gente salientar, gente, que no Brasil as leis são diferentes do que nos Estados Unidos, que se pede uma indenização milionária e se consegue. Né? Porque às vezes as pessoas falam, legal, vou fazer tal coisa, porque assim eu vou conseguir uma indenização, não trabalho mais. Pode esquecer que você vai continuar trabalhando, vai gastar bastante com advogado, vai ter bastante dor de cabeça. E ela é estudante de jornalismo, né? Ela não deve ter muito, mas ela foi contratada agora para uma revista masculina. Então a revista diz que não quer ela pelada de jeito nenhum. Então ela nem vai ter dinheiro para pagar o Neymar. Então acho que ele deve desistir. Gente, essas coisas também a gente tem que pensar direitinho. Toda hora que a gente quer tirar vantagem de um, a gente se estrepa lá na frente. Não é verdade? Mas eu acho que ele vai bater na tecla do crime. Pode ser, né? Eu acho que a tecla do crime é essa que ele vai bater. Ele abre o processo lá ou abre aqui? Corre pelas leis da onde ele vive ou aqui do Brasil? É a da lei onde ela praticou o crime. Então lá. Vai ser lá. Porque as leis são diferentes. Então eu não sei a lei de lá da Espanha, não. Mas daqui do Brasil, quando a gente fala da nossa realidade, se isso acontecesse aqui no Brasil, seria difamação. Então, como ela praticou o ato na Espanha, corre pelas leis da Espanha. Deu pra entender? Um negócio mais complexo que a gente imagina. Volto rapidinho. Temos 2 casos, vamos falar da Stephanie Brito, do caso da avó dela. É bom que você traz para o seu cotidiano e consegue saber o que é certo e o que é errado quando o assunto são as leis, né?